Bom, o seu grupo deve mostrar organização e planejamento. E isso começa na forma da sua apresentação, na forma como vocês vão apresentar. A postura ela é fundamental. Então, falar alto e se preocupar com a dicção vai demonstrar segurança. Então, nada de ficar sentado em cima da mesa durante a explicação. Cuidado com o tempo, ele é fundamental e vai demonstrar se você se organizou ou não. Sobre o Google Slides. Então, sobre o Google Slides, quando você abrir a sua conta no Gmail, você vai vir aqui, clicar. E se é a primeira vez que você está entrando no Drive, ele vai pedir para instalar. E você instala e depois ele já vai abrir direto. O meu já está instalado, então ele já entra aqui nesta aba. E aí eu tenho várias pastas, eu vou entrar aqui, que você pode criar, né? Eu vou entrar aqui na pasta do segundo ano. E vou criar uma pasta chamada radioatividade. Bom, aqui dentro dessa pasta, então, eu vou mostrar como que eu posso fazer um slide e é dessa maneira que vocês vão trabalhar. Aqui em novo ou criar, você vem em apresentações Google, então, porque você vai criar uma apresentação. É uma ferramenta muito parecida com o PowerPoint, então você não vai sentir dificuldade. Aqui você vai escolher o tema do seu slide. Eu gosto muito de trabalhar com o mais simples, porque aí eu posso mexer do jeito que eu quiser. O primeiro slide é onde a gente vai colocar o título, então você vai colocar o título da sua apresentação. E aí você pode brincar, né? Por exemplo, eu posso preencher isso aqui, posso trazer figuras para cá, dependendo do meu tema, posso colocar o nome dos integrantes. Então, é uma parte que você vai usar a sua criatividade, ok? Para você adicionar figuras, também é bem simples, bem parecido com o PowerPoint. Você vem aqui em inserir, ou nessa figurinha aqui, imagem, inserir imagem, você pode colocar vídeo, né? Aí no caso, como eu estou trabalhando com a capa, eu venho em inserir imagem, ok? E aí eu vou lá nos meus arquivos e coloco a imagem que eu quiser. E aí você pode modificar, por exemplo, a sua fonte. Eu gosto muito dessa daqui, né? Mexer no tamanho, mexer na cor da fonte, normal. Gosto desse aqui. E aí, para acrescentar figura, como eu falei para vocês, então você vai lá na página, faz uma pesquisa de uma figura, por exemplo, vem imagens. Uma coisa interessante, vocês virem aqui em ferramenta de pesquisa e escolher uma figura com tamanho grande, né, para não vir aquela figura muito distorcida. E aí você escolhe, por exemplo, eu quero essa daqui. E aí eu vou salvar essa figura. Vou salvar essa figura e vou utilizar, por exemplo, lá na minha apresentação. Então, depois que essa figura estiver dentro do meu computador, inserir, aquela cor ali não vai combinar muito com a cor que eu coloquei ali no meu slide, né? Mas aí eu troco. Então, eu venho aqui escolher uma imagem. Pronto, aí ela está fazendo o upload dessa figura.
E eu vou trabalhar com essa figura, colocar onde eu quiser, só para dar uma enfeitada. E eu vou mudar esse fundo aqui só para ficar mais combinandinho, né? Quando eu clico aqui, ó, ou aperto no mais, ou dou um Enter, ele vai abrindo os meus novos slides. Então, vocês podem ir inserindo os slides à medida que forem construindo, né, o raciocínio de vocês em cima da apresentação, né? Então, eu quero falar sobre radioatividade. E aí você vai construindo, né? Eu gosto sempre de usar o mesmo padrão, então vou colocar aqui um preenchimento, usar a mesma letra sempre, para ficar uma coisa uniforme, organizada, centralizo. E aí, atividade emitir radiação. É interessante que vocês trabalhem com pouca informação, né? Não adianta ficar botando muito texto, ninguém vai ler o texto. E você pode acabar se atrapalhando, né? Quando tem muito texto, você tem de ler o texto. E aí acaba perdendo o foco, né? Porque você tem que mostrar ali aquilo que você estudou, né? Para aquilo que você se dedicou, para aquilo que você pesquisou. Então, se você bota um texto, você pode acabar se sabotando. Então, trabalhe apenas com tópicos. O que você precisa lembrar na hora da sua apresentação? Aí você põe uma frase, duas frases em um slide são suficientes para você se lembrar aquilo que você pesquisou. Ok? E aí você pode trabalhar com figuras. É interessante que quando você coloca uma figura no seu PowerPoint, você explora essa figura. Para que ela está ali, né? Tudo bem que ela pode ser só para enfeitar, mas se ela tem um significado, se é um gráfico, se é uma tabela, é interessante que você explique aquilo, né? Aquilo você não botou simplesmente por colocar, né? Então explica. Então vou botar uma figura, por exemplo, agora. Ela tem um significado. Então durante a apresentação eu vou explicar essa figura, né? Então, por exemplo, eu coloquei, o que é radioatividade? Atividade de emitir radiação. Como é que essa atividade de emitir radiação acontece? Quando você tem um núcleo muito instável, para se tornar estável, ele pode emitir partículas, como alfa ou beta, ou ele pode emitir onda eletromagnética, que é a radiação gama. Então, eu estou explicando aquilo aquela figura que eu coloquei, eu não botei só para botar, né? Então, na sua apresentação, a sua apresentação ela vai ficar enriquecida quando você fizer isso, ok? O mesmo vale para um vídeo. Se você colocou um vídeo, né? O interessante, depois que você apresentou o vídeo, que você explique aquilo. Bom, e aí você pode copiar, por exemplo, esse padrão e levar para o outro slide, Ctrl C, Ctrl V. Quer colocar um vídeo? Inserir vídeo, por exemplo. Você pode fazer a pesquisa direto no YouTube ou você pode usar o URL desse vídeo. Então, eu, por exemplo, já pesquisei um aqui que fala sobre a história da radioatividade. Copio o endereço dele e levo lá. Ele vai buscar, ó. Achou o vídeo. Seleciono. Pronto, meu vídeo está aqui. Ok? E aí, como eu falei, vai passar um vídeo? Não vai passar um vídeo de 30 minutos, né? Passa um vídeo curto e depois você comente esse vídeo, explique esse vídeo, né? Não faz sentido você colocar uma figura, uma tabela, um gráfico, um vídeo se você não vai comentar. E aí, o mais legal, vocês podem trabalhar em grupo essa apresentação, né? Então você vem
aqui em compartilhar, dá um nome para sua apresentação, então vou botar radioatividade. Salva, esse é o nome da minha apresentação. E agora você vai compartilhar com as pessoas. Assim que você colocar o e-mail dessa pessoa, você pode deixar essa pessoa editar, apenas comentar ou apenas visualizar. Então, quer compartilhar comigo? Coloca o meu e-mail e bota aqui, pode visualizar ou pode comentar, porque aí eu faço comentários em cima da apresentação, mas não posso mexer na apresentação. Quer colocar o nome dos integrantes do grupo? Tem que deixar o pessoal editar, né? Senão como é que eles vão trabalhar em cima do mesmo arquivo? Depois que colocou o nome, concluído, pronto. O aluno vai receber, o seu colega vai receber um e-mail com o link dessa apresentação. E aí vocês vão poder, no tempo de cada um, em casa, no seu computador, acrescentar os seus slides, a sua pesquisa, numa mesma apresentação. Então, não corre o risco de chegar no dia, um aluno está com pendrive, o outro aluno com outro pendrive, o terceiro aluno com o terceiro pendrive e assim por diante. É isso.